Ingadivale nigaya Mozambique. Ingadivale nigaya Inyambane. Ingadivale nigaya Mozambique. Ingadivale nigaya Inyambane. Boa tarde, amigo ouvinte. Está no ar mais uma edição do teu programa Magluti. É momento para dizer seja bem-vindo. Temos encontro contigo todas as terças-feiras das 12h10 às 12h30, como sempre, e hoje não podia ser um dia diferente do habitual. Temos como tema a extinção de espécies. Dizer que o número de espécies existentes na Terra é estimado em cerca de 13 a 14 milhões. Estima-se que cerca de 300 mil foram extintos nos últimos 50 anos. E é sobre isso que abordaremos na temática de hoje. Sendo que ficaremos a saber sobre as causas da extinção das espécies, das quais podem ser naturais, assim como antropogênicas, das consequências, assim como das espécies ameaçadas, espécies protegidas, dos parques naturais e, por fim, das medidas para acabar ou amenizar o problema da extinção das espécies. Eu sou Jonas Jacinto Chambo, estou na produção e apresentação do teu programa Magluti. Magluti é um programa de educação ambiental, marinho e costeiro da Ocean Revolution Moçambique, em parceria com a Rádio Moçambique, delegação de Inhambane. Não saia daí, amigo ouvinte, já voltaremos para abordar sobre a temática. Vamos dar a introdução da temática de hoje falando sobre o que é a extinção de espécies. Em biologia e ecologia, a extinção de espécies é o total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies. Dizer que o momento de extinção de espécies é geralmente considerado como sendo a morte do último indivíduo de um grupo de espécies,
subespécies, as causas das extinções das espécies sempre podem ser estudadas por meio de evidências fósseis, de onde obtém-se informações sobre organismos que viveram em tempos muito distantes dos atuais, nos levando a entender um pouco mais da diversidade da vida no passado. Dizer que as causas podem ser antropogênicas, assim como naturais. Das antropogênicas destacam-se exploração de animais para obtenção de lucro, coleções, introdução de espécies num novo meio, destruição de habitats e ecossistemas, poluição, desenvolvimento de urbanização, agricultura e minério, excesso da população humana. Das naturais podemos encontrar casos como vulcões, alterações climatéricas, descida e subida do nível do mar, aumento e decréscimo da salinidade no mar, o desenvolvimento de um vírus ou micróbio nocivo para as espécies. E então, quais seriam as consequências da extinção das espécies? Uma das consequências da extinção das espécies é o desequilíbrio das cadeias alimentares. Com a redução do número de animais carnívoros, por exemplo, há uma proliferação de herbívoros, o que pode aniquilar alguns tipos de vegetais, comprometendo deste modo a existência de outros organismos. No planeta Terra, existem espécies ameaçadas a extinguir, dentre os quais se encontram o elefante africano, o cervo da Tailândia, o panda gigante da China, a baleia azul, sendo que também algumas espécies de vegetais se encontram nesta fase, como as orquídeas de Chiapas, no México, e algumas bromélias do continente americano e da África. Eis então que surge a necessidade de proteger as espécies, pois são aquelas cujo número de indivíduos é muito reduzido, estando em perigo de desaparecimento, como é o caso do papagaio verde, todas as espécies de cavalo marinho, magajojo gingão, amêijoa gigante, golfinhos, tartarugas, baleias, tubarão. Do gongo, amigo ouvinte, vamos desde já ouvir a música da Elvira Viegas Rula e voltaremos para a segunda parte para falar sobre os parques naturais e das medidas para acabar ou amenizar o problema da extinção. Noite
lakini usiwana Zula, zula, zula Zula, 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 zula Utaukuma kwini Nangilo julete hela Anjiku Misa Baiboli Indala ya kuzula Anavela kuzula tikweli Kuvatipu chitafuka Ni vanu vakuchana Anavela kuzula tikweli Kuvatipu chitafuka Ni vanu vakuchana Acabamos de ouvir a música de Elvira Viegas e o seu belíssimo tema Rula, num dia em que estamos a falar da extinção das espécies. Dizer que na primeira parte falamos das causas da extinção das espécies que podem ser antropogênicas e naturais, das consequências da extinção das espécies e também falamos das espécies ameaçadas e espécies protegidas. Ingadiva lenigaya Moçambique Ingadiva lenigaya Inhambane Ingadiva lenigaya Moçambique Ingadiva lenigaya Inhambane. Vamos deste modo nesta segunda parte falar dos parques naturais e das medidas para acabar ou minimizar o problema da extinção das espécies. Parques naturais são áreas que se caracterizam por conter paisagens naturais, semi-naturais e humanizadas de interesse nacional, sendo exemplo de integração harmoniosa da atividade humana e da natureza, e que apresenta amostras de um bioma ou região natural. Esses parques podem ser usados para proteger espécies que se encontram em uma situação ou risco de extinguir, sendo que no nosso país também podemos encontrar parques nacionais, como por exemplo o Parque Nacional do Zinave, Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, Parque Nacional de Gorongosa e entre outros. Para acabar ou minimizar o problema da extinção de espécies, pode-se publicar leis que proibam a caça de espécies raras, impedir a utilização de animais selvagens na investigação médica, como por exemplo macacos, criar animais em via de extinção em jardins zoológicos, parques de animais selvagens, assim como impedir que os animais sejam tirados do seu habitat para serem vendidos como animais de estimação. Amigo ouvinte, o tema para hoje foi extinção das espécies, num dia em que também falamos das causas da extinção das espécies, que podem ser naturais ou antropogênicas, das consequências de extinção das espécies, espécies ameaçadas e protegidas, e também dos parques naturais, assim como das medidas para acabar ou minimizar o problema da extinção das espécies. China muganga moya mine, China muganga moya mine, China muganga moya mine. Yeka, e mama, yeka, e mama, yeka, e mama, yeka, e mama.
Iwataini mgana wa mene, iwataini mgana wa mene, iwataini mgana wa mene, iwataini mgana wa mene. Mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze. Tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene. Ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama. Yeka he mama, yeka he mama, yeka he mama, yeka he mama. Mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze. Tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene. Yeka he mama, yeka he mama, yeka he mama. Por hoje é tudo. Despede-se Jonas Jacinto Chambo, que esteve na produção e apresentação do teu programa Magluti. Voltamos na próxima terça-feira, à mesma hora. Mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze. Tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene. Ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama. Yeka he mama, yeka he mama, yeka he mama, yeka he mama. Mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze, mafalala kuni musakaze. Tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene, tina muganga muya mene. Ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama, ay mugi kaya kamama. Yeka he mama, yeka